Vamos falar a respeito de dízimos e ofertas, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 8. Na verdade, somente o versículo 8, amém? Diz assim: E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem testifica que vive. Amém? Somente esse versículo. O autor aos Hebreus está escrevendo nessa carta, está mostrando que o dízimo e as nossas ofertas, ele não é o simples fato de dar dinheiro. Amém? Se você tem essa concepção de que dar dízimos e ofertas é só aquela hora chata do culto, e que você vai ter que pegar o seu dinheiro e colocar aqui, você está totalmente fora, você não entendeu aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. O fato de nós darmos dízimos e ofertas é algo espiritual. Amém? Nós estamos movendo o mundo espiritual com a nossa ação. Amém? Nós estamos pegando do nosso trabalho, do nosso esforço e nós estamos entregando ao Senhor. Isso, queridos, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento para que a gente não possa fazer as coisas de forma aleatória. Vou fazer só por fazer. Amém? Porque o pastor está falando que é para fazer, o irmão está falando que é para fazer. Não é assim que funciona, queridos. Se você fez assim até hoje, você fez errado e muito provavelmente você não tem usufruído das coisas, dos benefícios que dízimos e ofertas trazem na vida dos filhos de Deus. Nós precisamos entender que quando nós entregamos o nosso dízimo e as nossas ofertas ao Senhor, nós estamos dizendo a Ele como nós o amamos, como nós reverenciamos. Nós tiramos a parte do nosso esforço, do nosso trabalho e nós entregamos para Ele, dizendo: Senhor, eu não confio nas minhas riquezas, não confio no meu poder aquisitivo, não confio no meu dinheiro, eu confio no Senhor. E eu pego 10%, que é o dízimo, amém? E eu deposito. E nós também temos, queridos, que tirar ofertas, amém? Existem vários tipos de oferta, numa outra oportunidade, né? Eu acredito que nós vamos ter um tempo para falar a respeito disso. Mas existem vários tipos de ofertas, queridos. Existem ofertas alçadas, existe oferta de sacrifício. E nós precisamos, queridos, estar entendendo a respeito dessas coisas, para a gente não viver uma vida comum, uma vida de qualquer jeito, fazendo as coisas de forma aleatória, amém? Então, quando você for tirar o seu dinheiro aí, faça isso com consciência, que você está adorando ao Senhor. O fato de dar dízimos e ofertas é um ato de adoração a Deus. Amém? E quando nós adoramos a Deus, nós recebemos de Deus aquilo que Ele tem para liberar sobre as nossas vidas. Amém? Se você vai fazer do modo tradicional, como diz nosso pastor, você tem aí o envelope aí na cadeira. Amém? As pessoas que querem fazer com cartão de crédito ou de débito, lá atrás nós temos a maquineta. Ou, através do Pix, nós temos aqui o QR Code, ou o CNPJ da nossa igreja. Não vai faltar formas para você dizimar e ofertar na casa do Senhor. Você que está assistindo aí também, você tem a oportunidade de fazer o seu Pix, amém? De dar o seu dízimo e dar a sua oferta, amém? Você vê aí o QR Code, tem as informações aí a respeito de como você pode dar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Não falta formas, querido, de nós honrarmos e cultuarmos ao Senhor com os nossos bens e com as nossas ofertas. Amém? Se você trouxe o alimento do bem na hora, nós temos aqui a cesta, na hora que as pessoas vierem trazer o dízimo e a oferta, você já pode trazer o seu também. Amém? Levante aí o seu dízimo e a oferta bem alto. Se você vai fazer com Pix, levante sua mão. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por a oportunidade que nós temos de ofertar e dizimar na Tua casa. Nós sabemos que esse não é um ato comum, não é um ato normal, é um ato espiritual. E nós fazemos com toda a reverência, Senhor, sabendo que aqui na terra homens estão recebendo, mas o Senhor também está recebendo aí no céu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos feito prosperar. Obrigado porque o Senhor tem feito chegar coisas de vários lugares para nossas vidas. E nós te louvamos e honramos a Ti, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos abençoa. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Sai do seu lugar feliz e coloque aqui o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando. Oh, 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 oh.
exaltamos, Pai. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, aleluia. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Você pode ser um pouco mais intenso nessa declaração. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, aleluia. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Que flua nesse lugar, Senhor, o teu Espírito nessa tarde. Que o teu fogo se manifeste nesse ambiente. Que a tua glória, Pai, seja perceptível aos nossos espíritos. Pai amado, que o Senhor seja visível a nós em manifestação. Que o teu poder, Pai, possa operar nesse lugar, através de nós, Pai, em nós e a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua unção nesse lugar. Pai amado, um ambiente favorável ao mover do teu Espírito. Um ambiente favorável à manifestação do teu Espírito Santo nesse lugar. Pai, um lugar nesse ambiente favorável à tua palavra fluindo e alcançando os nossos corações. Pai, um ambiente favorável à transformação. Um ambiente favorável, Pai, nos nossos corações para acolher a boa semente poderosa e incorruptível da tua palavra. Senhor, nós queremos nessa tarde ser iluminados nos nossos entendimentos. Pai, nós não viemos aqui para cumprir tabela, nós viemos aqui para cultuar um Deus que é vivo, que é forte, que é poderoso, que não mudou, mas que permanece o mesmo. É Ele quem é o ontem, hoje e eternamente. Sim, foi esse o Deus a quem nós viemos adorar. O Senhor é esse Deus a quem nós viemos adorar. Pai amado, nós viemos para te cultuar, para ouvir a tua palavra, mas também para te dar palavras que sejam sábias, palavras
que sejam sinceras dos nossos corações. Pai amado, nós não estamos aqui por nosso próprio interesse apenas, mas visando o interesse do Senhor em nós, visando o interesse do Senhor nessa terra, visando o interesse do Senhor nessa cidade. Pai, nós não viemos aqui para sair do mesmo jeito. Isso não é uma reunião de clubes, isso é uma reunião espiritual, isso é uma reunião sobrenatural, e é impossível estarmos debaixo de uma atmosfera sobrenatural e permanecermos os mesmos e sairmos da mesma forma. Ei, querido, não se conforme em sair desse lugar do mesmo modo que você entrou. Talvez você saiu de casa pensando: eu vou para mais um domingo, eu vou para mais um culto. Ei, não é mais um culto, mas esse pode ser o melhor culto da sua vida até aqui. E sabe, querido, o que vai dizer se é assim ou não? Não é o Senhor, porque da parte dele a unção já está aqui. Da parte dele o poder já está aqui para fluir. Da parte dele a palavra já está preparada. Da parte de Deus o louvor já foi preparado. Não, querido, mas é o nosso coração sincero diante de Deus que atrai a manifestação do poder dele. É o nosso coração diante de Deus que vai fazer diferente. E quem faz o culto ser bom não são as pessoas que passam pelo palco, mas somos nós enquanto estamos incendiados, irmãos. E sabe, quando nós cantamos: deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, irmão, é em nós mesmos que nós estamos falando isso. Sabe, não fica aqui morno, porque a palavra de Deus diz que se nós não somos nem frio nem quente, mas porque estamos mornos, ele fica a ponto de nos vomitar. E sabe, querido, Deus chamou você para o fogo. Deus chamou você para andar aquecido. Deus chamou você para ser fervoroso. Deus chamou você para ser intenso. Seja fervoroso. Deixa o fogo descer. Oh, deixa a glória cair. Ei, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Essa não é uma igreja de conhecimento. Essa não é uma igreja de letra. Essa não é uma igreja apenas de escrituras, mas essa é uma igreja de escrituras e de poder. Essa é uma igreja de sim conhecimento e sim também mover do Espírito. Nós não somos dos que sabem a palavra, mas nós somos daqueles que vivem a palavra debaixo do fogo do Espírito, irmão. Ei, não extinga o Espírito, não apague o Espírito. Incendeie esse lugar com o Espírito, meu irmão. Você não vai sair daqui indiferente. Oh, aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Nós queremos ouvir você nesse lugar. Obrigada, Espírito Santo, pela tua cooperação conosco, falando aquilo que nós não sabemos falar, nos auxiliando até mesmo em nossas orações. Obrigada, Espírito Santo, pela sua doce presença. Obrigada porque pelo Espírito que o Senhor opera nesse lugar através de nós é que curas são manifestas, libertação acontece, restauração é visível. É pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que nós vemos o poder sobrenatural vindo sobre nós. O sobrenatural, os milagres, aquilo que é impossível acontecendo. Ei, querido, você que está aqui e precisa do impossível, eu quero te dizer, você serve a um Deus do tudo é possível. Se você está em casa ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você que está aí precisando de uma manifestação para acontecer algo que as pessoas dizem que é impossível. Pessoas estão dizendo para você que não tem como, que não há como, que tem que aceitar. Ei, eu vim aqui nessa tarde para dizer para você, você está ouvindo sobre a palavra de um Deus que tudo pode. Ele pode fazer o impossível acontecer. Se é impossível, é a especialidade de Deus. Se todo mundo diz que as suas finanças não tem mais jeito, é a especialidade de Deus mudar esse cenário. Se todo mundo diz que a sua saúde não tem mais jeito, é a especialidade de Deus mudar esse cenário. Se todo mundo diz que o seu casamento não tem mais jeito, ei, é a especialidade de Deus resolver e mudar esse cenário.
Se você chegou aqui e alguém disse seu filho não tem jeito, ei, é a especialidade de Deus mudar isso. Se você chegou aqui e todo mundo olha para você e diz você não tem mais jeito, ei, Deus é especialista em mudar aquilo que não tem mais jeito. Ele pode mudar a sua vida e a sua história, querido. Não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você está proibido pelo Espírito Santo de sair do mesmo jeito que entrou. Aleluia. Obrigada, Senhor, por todo o ambiente que já está preparado para a Tua palavra. Obrigada pelo mover do Teu Espírito atuando poderosamente sobre nós. Obrigada pela palavra vindo de uma forma sobrenatural aos nossos corações. Obrigada, Senhor. Desde já nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo que o Senhor irá fazer nessa noite. Nós já te louvamos, já te damos a honra, a glória e o louvor que é devido. Em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Obrigada, gente. Se pudesse, eu ia ficar com vocês aqui mais tempo, mas eu não tenho essa liberação, não. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, querido, você não foi chamado para uma igreja morta. Diga, eu faço parte da igreja do Deus vivo. Uma igreja viva e afogueada. Agora vamos dizer como quem está afogueado, certo? Você vai dizer como para hoje, você vai dizer como quem é afogueado mesmo. Eu faço parte de uma igreja viva, fervorosa. A igreja do Deus vivo. Que anda e vive no Espírito. Eu sou afogueado. Não fui criado para fumaça. Eu nasci para o fogo. E é nele que eu vivo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos nos conformar, não. Eu sei que tem lugares e igrejas que você vai e é todo mundo bem quietinho. Hoje eu estava vendo um vídeo, inclusive, que uma pessoa me enviou. Numa igreja, em outro lugar, em outra cidade, em outro estado. E todo mundo, durante o culto, durante o louvor na igreja, fica assim, ó, com as mãos dessa forma. Todo mundo. Eu disse, só pode ser para segurar e não cair na tentação de levantar as mãos. Porque durante o louvor você conseguir passar todo o louvor, toda a adoração, irmão, com as mãozinhas assim, como se você tivesse ali feito um militar. Irmão, eu vou te dizer, só pode ser para não cair na tentação de levantar a mão. Porque é impossível num ambiente onde a unção está presente, onde louvores são dados ao Senhor. E a Bíblia fala que Ele habita no meio dos louvores. Se Deus está presente num lugar, irmão, e a gente não consegue se render, então é ao Deus errado que nós estamos adorando. Porque a gente foi criado para esse ambiente. Amém? Nós não fomos criados para estranhar isso. Nós fomos criados para nos sentir em casa quando essas coisas acontecem. E quando tem mover, quando tem um fluir, quando tem oração em línguas, quando coloca a gente mais em pé um pouco, ou quando a gente tem que orar e tem que adorar, a gente se sente desconfortável, talvez a gente ainda não está perto o suficiente do Espírito Santo para que a gente perceba como Ele ama que a gente esteja nesse lugar. Sabe, nós precisamos ficar atentos a isso, irmãos. E não deixar que a gente caia no erro de ficar uma igreja espectadora, uma igreja que apenas assiste, uma igreja que apenas vê o Senhor operando, mas nada faz para cooperar. Sabe, existe uma parte que nós devemos fazer mesmo. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. O que significa que não é a gente vendo Deus trabalhar, mas é a gente operando junto com Deus naquilo que Ele tem como propósito. Nós somos cooperadores de Deus. E às vezes a gente está até vendo Deus querendo fazer algo, o Espírito Santo querendo mover as coisas. Mas às vezes a gente é que está impedindo, a gente é que está se segurando para que o Senhor não possa operar como Ele deseja. Ei, deixa Deus usar você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, deixa Deus te usar. Nós somos uma igreja afogueada, irmão. Se você gosta desse negócio de ficar com as mãozinhas assim, o culto, o louvor todinho, e quando está sentado não dá um amém, não dá um aleluia, eu quero dizer, essa igreja não é a sua igreja. Você está no lugar errado. Não, mas é porque eu aprendi que tudo para Deus é com ordem e decência. A ordem e a decência em você dar aleluia, glória a Deus e louvar a Ele. Não há nada mais decente do que dar a Deus aquilo que é devido. Quando nós damos aleluia, damos glória a Deus, nós estamos dando louvor a quem merece.
Quando nós nos alegramos com a palavra, nós estamos correspondendo à expectativa de Deus, irmão. Ele disse algo. Você já disse algo para alguém? Deve ter tido já essa experiência. Tem gente que reage de um jeito bem espalhafatoso quando recebe uma notícia boa. Mas tem gente que reage de um jeito assim, tá alegre, tá triste, tá com raiva. Tudo a pessoa mostra do mesmo jeito. Você já viu alguém assim? Diga que não é você, pelo amor de Deus. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. E sabe, eu sei que existem pessoas que reagem assim. E é tão frustrante quando você vai dar uma boa notícia para alguém e a pessoa reage assim, não é? Você dá a ela um presentão, você fez todo um esforço para comprar o presente, para ir atrás, buscou, fez, sei lá o quê. E aí quando você entrega para a pessoa, ela, né? É tão frustrante. E às vezes a gente está fazendo isso, Deus está nos presenteando com palavras, com pérolas, com, sabe, dons, com manifestação dos dons espirituais. E a gente às vezes está assim. Sabe, eu fico imaginando Deus olhando e dizendo assim, meu filho, acorde. Faça alguma coisa. Você está entendendo, querido? E nós somos uma igreja que reage. Amém? Nós somos uma igreja que reage mesmo. Cada um do seu jeito, mas todos reagimos. E quando não reagimos é porque tem algo errado, irmão. Deve ser porque não está fervoroso o suficiente. E precisamos ter o cuidado de andar no fervor do Espírito. A Bíblia é clara conosco e diz para nós não apagarmos o Espírito. Muitas vezes a gente está sufocando o Espírito, apagando a manifestação dele. E nós não fomos chamados para isso, querido. Se tiver um pouquinho de fogo, a gente é daqueles que jogam gasolina. E às vezes parece que a gente está assim, não, tá negócio de fogo, né? Eu quero é sentar e ouvir. É muito confortável a gente só sentar e ouvir. Mas nós não fomos chamados apenas para isso. Para isso também. Tem a hora e tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas nós precisamos saber reconhecer quando o gatilho do Espírito está ali, para que a gente possa ativar aquilo que precisa ser ativado em nós. Como numa linha de fósforos, você já deve ter visto um vídeo parecido com isso, que alguém acende a ponta, que é o primeiro palito que está na fila, e quando essa pessoa acende o primeiro palito, logo os demais vão incendiando. Mas se tem um palitinho que está quebrado ou caído, às vezes o fogo não pega no palito seguinte. E muitas vezes, irmãos, a gente tem um ambiente favorável para que esse fogo pegue em todos nós enquanto palitos de fósforo. Mas porque um ou outro resiste, ou mesmo num momento como esse, é um título de exemplo isso, eu não estou dizendo que é isso especificamente, entenda, mas como num exemplo, todos precisam ficar de pé em determinado momento, há uma orientação, uma direção, fique de pé, aí todo mundo fica, mas tem um que resiste e fica sentado. Esse aí é o fósforozinho que está quebrado ou caído. E às vezes ele impede que o fogo pegue no resto. Porque quando alguém vê que ele está ali, em vez de ir lá e levantar ele, muitas vezes fica lá sentado também. E sabe, queridos, nós não fomos chamados por Deus para viver dessa forma. Nós fomos chamados por Deus para sermos incendiários. Nós fomos chamados por Deus para ouvir aquilo que Ele quer dizer. E quando Ele falar, nós sermos rápidos em ativar e obedecer aquilo que Ele diz. Isso é um pouco do que eu quero falar nessa tarde com você. Eu quero falar com você sobre as muitas vozes que existem no mundo e também sobre a importância de nós atentarmos para o que o Espírito Santo nos fala, atentarmos para o que Deus está nos falando e não para aquilo que as pessoas estão dizendo por aí. Eu quero que você abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 14. Primeiro Coríntios, ficou estranho, capítulo 14. No verso 10, a Bíblia diz que há sem dúvida muitos tipos, diga vários tipos, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala. Ou seja, se eu ignorar o que alguém está dizendo, eu me torno estranho para quem está falando. E aí ele diz, e ele estrangeiro para mim. E sabe, querido, muitas vezes a gente está desconsiderando, de fato, no mundo existem muitas vozes, muitas mesmo. É possível que você queira começar um novo negócio e de repente alguém te desencoraje dizendo, olha, isso aí não dá dinheiro não. É possível que você queira começar a estudar um curso, fazer uma faculdade ou estudar uma determinada área de conhecimento e alguém diz, tu vai estudar isso não dá futuro. É possível que você comece a vir para a igreja e alguém te diga, ei, tu vai para aquela igreja? Eu soube que naquela igreja é assim, é melhor tu ir para aquela outra.
Se você diz que vem para a igreja, a pessoa, tu vai de Uber? Ei, não vai de Uber não, está tão caro. Aí você diz, não, eu vou a pé, é muito perigoso. Um monte de vozes. Aí você vai ao médico, o médico diz, tu está muito mal, e o que você tem é o pior diagnóstico, o pior prognóstico. Aí você, eita, é isso mesmo. Aí você vai no outro, ele diz, não, não é isso não, é diferente, tem tratamento. Muitas vozes, para muitas coisas. Aí você quer fechar um negócio, a pessoa diz, eita, esse negócio aí eu já vi, essa pessoa quer te enganar. Aí você já começa a dar atenção àquilo. E do mesmo jeito que existem essas vozes todas na vida, existem vozes até mesmo no nosso seio familiar, no nosso núcleo familiar. Pessoas que chegam para nós e dizem, você nunca vai dar certo porque você não gosta de estudar. Você é muito preguiçoso, não vai dar para nada. Quando você tem uma mania de grandeza desde pequeno, gosta do que é bom, aí alguém vai e diz para você, mas bem tudo esse menino que é maior, que é melhor, é um menino para gostar do que é bom. Graças a Deus. E aí você quer de repente se envolver com as coisas de Deus e alguém chega para você e diz, eita, mas isso aí é alienação. Aí você quer se dedicar ao estudo da palavra à pessoa, mas tu tem que estudar na tua área que tu trabalha, que é para dar algum futuro. Sabe, sempre tem alguma voz para tentar impedir você de ir além naquilo que você já vive. E a Bíblia está dizendo que do mesmo jeito que no mundo existem muitas vozes e contudo nenhuma delas é sem sentido, às vezes, querido, o que estão falando para nós até faz sentido. Tem até uma lógica, mas Deus não trabalha com certas lógicas. E a Bíblia fala que se a gente ignorar a significação, ou seja, se a gente ignorar aquela voz, se a gente ignorar o que está sendo dito, a Bíblia fala que quando nós ignoramos isso, nós nos tornamos estranhos a quem fala. Sabe que talvez seja por isso que muitas vezes pessoas na sua família já consideram você quase que um estranho. Ou elas acham que é muito estranho o teu comportamento, porque você não dá ouvidos a certos conselhos ruins, porque você já não faz as mesmas coisas que você fazia antes. Aí antes você, por exemplo, era alguém que gostava de bebida alcoólica. Aí você se converteu, o Espírito Santo atuou dentro de você, te convenceu que aquilo não era o melhor para você. Aí agora quando você senta a uma mesa junto com eles, que você diz que não quer, eles começam a dizer, agora tu tá todo estranho. Porque você parou de considerar a voz do mundo e começou a considerar a voz do Espírito Santo dentro de você. E muitas vezes, queridos, da mesma forma que nós nos tornamos estranhos para quem fala no mundo com essas muitas vozes, às vezes nós estamos também ignorando a voz do Espírito em nós e nos tornando estrangeiros para Ele. E o Espírito Santo, quando olha para nós, ele acha às vezes que está muito estranho, a ponto de a gente ser quase desconhecido. E quando Ele nos fala, a gente que acha estranho o que Ele está falando. Por quê? Porque estamos ignorando tantas vezes, o som está muito ruim para mim. Às vezes nós estamos ignorando tantas vezes, mas tantas vezes, que parece que a gente já estranha o Espírito Santo. Ele se torna alguém estranho para nós. Quanto mais intimidade nós temos com alguém, mais fácil fica de reconhecer quando essa pessoa fala ou quando essa pessoa quer alguma coisa de nós. Eu quero fazer um teste cego com você rapidamente aqui, para que você possa perceber como é importante isso que nós estamos falando. Você pode fechar os olhos aí, eu gostaria que todos fechassem os olhos, a menos que esteja trabalhando para o culto acontecer. Todos fechem os olhos. E eu vou pedir para alguém falar algo aqui, certo? Você vai dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Diga de novo, por favor. Glória a Deus. Quem foi essa pessoa que falou? Qual o nome dessa pessoa que falou? Quem conseguiu reconhecer? Alguém que convive com ela. Vamos fazer mais um teste. Diga glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe o nome da pessoa que falou isso? Quantos conhecem essa voz? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E essa voz, você sabe de quem é? De quem é essa voz? Glória a Deus. Essa agora, você conhece? Quanto mais nós ouvimos, mais fácil fica de reconhecer. Quanto mais a gente ouve aquela voz, quanto mais nós damos ouvidos a ela, mais fácil é da gente reconhecer quando ela fala conosco. Você não reconheceu a voz da Carla, você não reconheceu a voz da outra irmã, mas você soube reconhecer rapidamente quando eu pedi para o pastor Fábio falar.
Quando eu pedi para o pastor William falar. Porque são vozes que você ouve com muita frequência. E sabe, querido, o que eu estou querendo te mostrar é que quanto mais você ignora alguém falando com você, mais estranho fica quando essa pessoa fala. E é com isso que eu quero dar início mesmo àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Eu tenho um tema para essa mensagem, e a mensagem é a Ele ouvir. Nós precisamos, irmãos, entender que como existem muitas vozes, e existem vozes que nós temos ignoradas, e quanto mais nós ignoramos, mais estranhas elas ficam. Existem vozes que quando nós percebemos, espiritualmente falando, fica fácil da gente obedecer, fica fácil da gente identificar, fica fácil de a gente considerar, fica fácil de a gente atentar, porque é alguém com quem nós temos intimidade, é alguém a quem nós temos dado atenção. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, sobre o momento em que o Senhor Deus toma o homem e coloca ele no jardim do Éden. A Bíblia fala que Deus o colocou lá para cultivar e para guardar o jardim. Mas diz também que o Senhor Deus deu a ele uma ordem. Ele disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem. E a gente vai ver nos capítulos seguintes que diante da ordem que Deus deu a Adão, Adão ignorou. Adão desconsiderou a voz de Deus. Adão desconsiderou o que Deus havia falado com ele. Adão desconsiderou o que Deus havia comunicado a ele. E eu quero botar isso bem forte, bem claro para você. Quando falamos sobre o Espírito Santo falar conosco, não estamos falando especificamente de uma voz audível, mas estamos falando sobre uma instrução que é dada pelo Espírito, que pode vir pelo testemunho interior, pode vir pela voz do nosso Espírito, pode ser somente pela palavra que você ouviu ou você leu e ali você percebeu, é o Espírito Santo falando comigo através da palavra, é o Espírito Santo falando comigo através do testemunho interior que já tem em mim. E sabe, se você não sabe muito sobre essas coisas, você precisa estudar no Rema, porque lá você vai ter uma matéria só sobre isso, que é como ser guiado pelo Espírito. E às vezes a gente tem aqui as matrículas abertas durante 8 meses dos 12 do ano, você fica, não vou fazer o Rema, não vou fazer o Rema. Não, porque na igreja a gente já aprende a palavra. Ei, você tem muito mais a aprender se você se dedicar a estudar no Rema. E aí, às vezes, o que a gente fala aqui parece que é estranho, porque você não conhece ainda. Mas quando você vai para o Rema, que a gente fala aqui alguma coisa, você já entende. Ele está falando sobre como ser guiado. Está falando sobre quando tem uma sinalização verde. Está falando quando é uma impressão ou não, quando é uma voz autoritária, uma voz clara e firme, ou não, é quando é uma voz mansa e suave. Não, é a voz da minha consciência. Não, é a voz do Espírito Santo. A gente consegue discernir tudo. Por quê? A gente já estudou antes sobre isso. Então, a gente precisa aprender mais sobre a palavra, precisa se dedicar ao estudo da palavra para conhecer melhor e ser melhor ainda mais na nossa vida. Mas o fato é que aqui, a Bíblia fala que Deus deu uma ordem a Adão e Adão ignorou essa ordem. Você está comigo? No capítulo 3, um pouco mais adiante, no verso 1, diz que a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Ou seja, queridos, Deus falou, Adão ignorou. Agora a serpente vem falar e Eva para ouvir. E sabe, queridos, que muitas vezes está sendo assim conosco. Deus já nos falou alguma coisa pela palavra. Ele já nos disse coisas simples. A gente já aprendeu, por exemplo, que Deus nos ama. Mas vem alguém no nosso dia a dia e começa a dizer, ei, você não é querido por ninguém. Ninguém aqui gosta de você. Você é insuportável. E aí você começa a lidar com aquilo e começa a acolher aquilo. Alguém diz que você é uma pessoa ruim. Alguém diz que você é uma pessoa que é difícil. Alguém diz que você gosta de confusão com todo mundo. Porque fulano gosta de dizer muitas coisas que não precisa dizer. Aí você começa a dar ouvidos a isso. Você começa a deixar isso aderir em você. Você começa a deixar isso crescer em você. E sabe, queridos, o mundo está pronto para dar rótulo em todos nós. Mas nós somos um produto feito pelo próprio Deus e só Ele pode nos rotular. E Ele nos rotulou, queridos, como filhos dEle. Você já deve ter visto produto que quando a gente tem uma etiqueta colada nele, acontece muito em recipientes de vidro, que vem com um rótulo de papel colado. As mulheres sabem bem do que eu estou falando, porque às vezes a gente quer tirar para virar aquele copo ali de extrato de tomate, um copo para água, né? Mas nós estamos fora disso, porque você é digna de comprar um copo decente, esse outro não serve para você.
Amém? Mas quando você precisa tirar o rótulo para alguma coisa, às vezes você quer fazer o uso de uma garrafa para um objeto decorativo e coisas semelhantes. E quando você tenta tirar o rótulo, é difícil tirar. É muito mais fácil colocar um rótulo sobre aquele do que tirar o rótulo que está lá e deixar o vidro limpinho. E por que eu estou usando esse exemplo para você poder visualizar o que eu estou falando? Porque é muito difícil de tirar a identidade que Deus te deu, o rótulo que Deus colou em você de filho. Então o diabo trabalha como? Querendo colocar rótulos sobre a identidade que você já tem em Deus. Porque é mais fácil rótulos serem colocados, etiquetas serem colocadas em você, dizendo que você não é o que Deus não te criou para ser, dizendo que você é diferente do que Deus gerou você para ser, que você não é um sucesso quando Deus fez você para ser um sucesso, que você é um fracasso, que você é pobre quando Deus te fez para ser rico, que você é um doente quando Deus fez você para ser curado. É mais fácil colocar rótulos em você do que conseguir tirar a tua verdadeira identidade. Porque essa identidade quem deu foi o próprio Deus. E se Deus deu a você uma identidade, querido, não há homem que possa tirar. Então o diabo fica tentando convencer você de que você não é quem Deus diz que você é. E aqui a gente está vendo, Deus tinha falado algo para Adão. Agora a serpente aparece e começa a conversar com Eva. E Eva, ingenuamente, dá ouvidos à serpente. E muitas vezes é assim que está acontecendo conosco. E é tão claro porque Deus tinha dado uma ordem clara para Adão. E agora a gente vai ver a serpente falando para Eva, distorcendo o que Deus havia dito. Porque o diabo, querido, quando quer trabalhar na nossa mente, ele não vem com uma mentira de cara. Ele vem com uma falsa verdade, uma meia verdade. Ele pega aquilo que é verdadeiro e distorce. É por isso que tem gente aí, quando a gente diz, por exemplo, sobre a questão de identidade de gênero, quando a gente fala sobre o que a Bíblia diz, as pessoas dizem assim, não, mas lá diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, não diz que Deus criou sexo, não diz que Deus criou gênero, não diz que Deus criou aquilo ou aquilo. Fica distorcendo a verdade, para tentar fazer a gente engolir, como também foi no princípio. A serpente não enganou Eva trazendo uma mentira completa. Ela enganou Eva trazendo a verdade que Deus havia falado de maneira distorcida. Por isso, queridos, que se você quer saber aquilo que de fato é falso, você não trabalha com as falsificações, você trabalha em conhecer o verdadeiro, você trabalha em conhecer o original. Porque no momento que você conhece o original, fica fácil saber quando vem o que é falso. Os bancos, na época em que ainda se usava muito cheque, hoje em dia não se usa tanto quanto em outros tempos, mas na época em que esses cheques foram começados a serem utilizados, muitas pessoas começaram a trabalhar falsificando os cheques. E os bancos perceberam que eles não podiam gastar tempo trabalhando com todas as falsificações para reconhecer, porque o mercado da falsificação era muito amplo, todo dia criavam uma falsificação diferente. Então, o que foi que os bancos começaram a fazer? Eles começaram a criar mecanismos para que pudessem identificar os cheques originais. Porque quando alguém vê um cheque original, conhecendo o original, ele logo sabe o que é falso, fica fácil de ser identificado. Então, se eu preciso aprender sobre quando é Deus falando comigo, e se eu preciso aprender quem eu de fato sou em Cristo, quem de fato eu sou em Deus, quem de fato eu sou pela palavra de Deus, eu não preciso ficar reconhecendo o que um monte de vozes do mundo dizem, mas eu preciso me aplicar em reconhecer quando é Deus falando comigo. Eu preciso ouvir a Deus, eu preciso reconhecer a palavra de Deus, eu preciso saber o que os princípios falam na palavra dele, porque se eu souber o que a palavra diz, querido, fica fácil saber quando tentam me enganar. Se alguém vem dizer que você não é amado, você já sabe que a Bíblia diz que Deus é o próprio amor, e que Ele nos amou antes de todas as coisas, nos fez seus filhos, nos transportou de um império para um reino. Sabe, quando nós sabemos que Deus ele já mandou Jesus em nosso lugar para morrer pelos nossos pecados, fica fácil da gente não engolir mais quando alguém quer dizer que a gente é um pobre, miserável pecador. Porque a gente agora já sabe que Deus não tem filhos pecadores, Ele é santo. E como Ele é santo, nós também somos santos. Nós somos santos segundo é santo aquele que nos chamou. Fica fácil saber, querido, que eu não fui chamada para a doença quando eu sei que Cristo Jesus já tomou sobre si todas as enfermidades. Eu não preciso ficar ouvindo um monte de diagnósticos médicos. Eu preciso saber o diagnóstico de Deus a meu respeito. Eu preciso ouvir a Ele. Deus deu a ordem, Adão ignorou. Agora a serpente vai falar e Eva, em vez de ignorar, Eva dá ouvidos.
E todo o problema no mundo vem porque Eva parou para ouvir a serpente. E sabe que muitos problemas vêm na vida do crente porque ele para dar ouvidos às sugestões que o diabo traz. Ele para dar ouvidos ao que as pessoas estão falando. Ei, querido, não é fácil nem mesmo para nós que estamos nos púlpitos não dar ouvidos ao que as pessoas falam. Ou você acha que todo mundo que ouve a gente pregar ama a gente? Ou você acha que todo mundo que vê o nosso vídeo lá no Instagram, por exemplo, com uma palavra, ministrando um trecho das nossas mensagens na igreja, publicando nas redes sociais de forma aberta, você acha que todo mundo que assiste acha maravilhoso? Não, está cheio de hater lá. Para você que não sabe o que é hater, são os odiadores. São as pessoas que odeiam, são as pessoas que estão lá somente para criticar. E o mundo está cheio de gente para criticar você. Mas você precisa ficar com a aprovação de Deus. Dá ouvidos a Ele. Porque o que vier depois do que Deus falou a seu respeito, querido, é mentira, é falso. E o que é original e verdadeiro é o que fica. Tem um monte de crente que fica ouvindo, mas você é muito besta, você perdoou fulano. Você é muito besta, você aceitou o ciclano. Você é muito besta, ainda faz isso por alguém. Ei, você não é besta, você está fazendo bem e não se cansando de fazê-lo. Porque ao seu tempo você vai colher, se não desfalecer. É o que a palavra de Deus nos diz. Dá ouvidos a Ele. Eu lembro da passagem lá em Juízes, no capítulo 16, no verso 13. Porque nós vemos ali a história de Sansão, você já deve ter ouvido. Sansão foi um dos juízes de Israel, durante 20 anos julgou aquele povo. Era um homem forte, debaixo do Espírito do Senhor, fazia coisas sobrenaturais, de forma realmente impressionantes, extraordinárias, as coisas que Sansão fez. Mas foi enganado por uma mulher, porque havia antes uma voz de Deus acerca dele. Havia antes um voto feito com Deus para que ele fosse um nazireu, para que ele não se contaminasse com aquela mulher, para que ele não fizesse uma série de coisas. Mas Sansão, em vez de ter dado ouvidos ao que o Senhor já havia falado para a sua família, e em vez de ter dado ouvidos às autoridades que estavam sobre ele, que eram seus pais, e aí eu quero abrir um parêntese, muitas vezes Deus vai falar com você por meio das autoridades que estão sobre você. Não ignore essa voz. Sansão ignora aquilo. Por vezes responde a Dalila de forma errada. Tentando driblar Dalila, mas flertando com aquilo que era mal perante o Senhor. E muitas vezes nós estamos assim, sabemos o que é mal perante o Senhor, mas em vez de dizermos não de cara, estamos flertando com o mal, flertando com o pecado, parando para ouvir aquilo que nos tenta, parando para ouvir pessoas que não têm nada a acrescentar em nós, parando para ouvir pessoas que estão trabalhando no dia a dia conosco, mas que não têm nada com Deus, parando para ouvir pessoas até da nossa família, mas que não têm nada com Deus. E foi isso que Sansão fez. Ele deu ouvidos a Dalila. A Bíblia vai mostrar lá no capítulo 16, no verso 13. Dalila fala. E em seguida o versículo mostra. Sansão responde a ela. Muitas vezes o problema está, irmãos, em nós pararmos para conversar com a voz errada. Às vezes a voz errada nem vem de fora, ela vem interiormente. Algo que você viu, algo que você ouviu antes e de repente aquilo já está dentro da sua mente. E quando você menos espera, há uma conversa interna em você. Há você falando algo que você sabe pela palavra e há uma voz que diz o contrário. E você começa a dar ouvidos àquela voz. Você começa a dar ouvidos e a conversar. Sabe quando, por exemplo, você sabe que deve ser fiel à sua esposa ou ao seu marido. Isso é só um exemplo. E de repente começa a vir uma sugestão de que se você falar com aquela mulher naquele determinado horário, ninguém vai saber. Se você falar com aquele rapaz, pegar uma carona com ele no trabalho, ninguém vai saber. E você já começa a projetar isso. E você começa a planejar isso. Ei, querido, quando nós começamos a fazer essas coisas, nós estamos fazendo como Sansão, parando para responder Dalila, quando nós deveríamos ignorar. Porque o que nós aprendemos no versículo anterior que nós lemos, é que se nós ignoramos, aquela voz se torna estranha para nós. Se nós ignorarmos, aquilo vai se tornar estranho para nós. E nós aprendemos desde criança, não fale com estranhos. A Bíblia mostra em Gênesis no capítulo 3, no verso 8, que Deus, mesmo depois de Adão ter pecado, juntamente com Eva, terem desobedecido, Deus ainda insiste. E a Bíblia nos mostra no verso 8 que Deus chama o homem.
A Bíblia diz a seguinte coisa, diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. No verso 9 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Deixa eu te falar uma coisa, nós vemos aqui, lá no começo, o pecado que desgraçou a vida de todos nós, cometido por um homem e sua mulher. E Deus ainda assim, olhando para aquele homem e procurando ele, chamando ele e perguntando, onde você está? Em outras palavras, Deus estava dizendo para Adão, Adão, eu quero ver você. Mesmo que você tenha falhado, eu quero te encontrar. Irmão, só um Deus que é o próprio amor poderia fazer isso. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Deus não estava interessado em demonstrar para Adão que ele sabia onde Adão estava. Deus estava interessado em mostrar para Adão, Adão, você vacilou comigo, mas eu ainda quero te encontrar. Deus chama Adão. E mesmo depois do pecado, Deus fazendo isso, no verso 10 a Bíblia diz que ele responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Sabe, a Bíblia fala, queridos, que aqui Adão ouve a Deus, mas ele tem medo ou mesmo um temor, e em vez de ele se aproximar de Deus, ele se esconde de Deus. E sabe que muitas vezes essa é a nossa atitude também, quando nós sabemos que Deus falou algo conosco e que desobedecemos ao que Ele falou, muitas vezes não estamos falando de pecado como foi aqui, mas simplesmente porque ignoramos algo que Deus já nos disse. Deixamos de fazer algo que Ele já nos ordenou. Deixamos de considerar e obedecer algo que Ele já disse lá atrás que nós deveríamos fazer. E porque nós sabemos que estamos nessa condição, muitas vezes nós sabemos que Deus está nos procurando. E nós estamos nos escondendo. Porque vemos que estamos numa condição que não seria aceitável para Deus. Só que é interessante porque algo parecido com isso vai acontecer. Agora já no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 17, eu quero que você abra lá comigo, por favor. Mateus, capítulo 17. Sabe? Não à toa, irmão. A gente vai ver em Apocalipse pelo menos 8 vezes a Bíblia demonstrando e apontando a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque é como se fosse uma repetição divina, dizendo, olha, você precisa parar para ouvir o Espírito. Você precisa parar para considerar a mim. Não pare para considerar as vozes que estão no mundo, mas ouça a minha voz. Não pare para considerar as opiniões que estão no exterior, mas considere o que a minha palavra diz. Não pare para considerar as circunstâncias do lado de fora, mas considere a verdade que está dentro de você. Ouça o que o Espírito diz. Mateus 17, no verso 4, diz, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. No verso 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz, diga uma voz. Veio da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você já viu essa outra expressão em algum lugar na Bíblia também? Sim, no momento em que Jesus recebe o batismo, essa voz vem do alto. Antes de Jesus ser tentado, Deus faz questão de mostrar a Jesus, Jesus, a minha identidade para você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Antes que o diabo viesse tentar colocar etiquetas em Cristo, dizendo, se tu é mesmo filho de Deus, faz isso. Se tu és mesmo filho de Deus, faz aquilo. Não, Deus se previne, Deus se antecipa e Ele diz, antes de tudo acontecer, Ele diz, olha meu filho, a sua identidade real é que você é meu filho amado. E sabe, da mesma forma, querido, eu quero te dizer nessa tarde, nessa noite, você é filho amado de Deus. Todo o resto que vem depois disso, querido, deve ser desconsiderado, deve ser combatido com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ah, mas eu estou vivendo no erro, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo desse outro jeito. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não olha para você e vê o seu erro. Deus olha para você e vê você sendo filho dele.
Agora, o erro, Deus resolve, e Ele já resolveu por meio de Cristo. Ele não precisa resolver o teu erro agora, Ele precisa que você entenda o que Cristo fez por você naquela cruz, no dia em que Ele morreu, que nós inclusive vamos lembrar hoje. Deus precisa que você lembre que o pecado já foi resolvido de uma vez por todas, que foi apagado da sua vida lá na cruz. E o que você precisa agora é assumir a identidade de filho de Deus. E filho de Deus não tem parte com o pecado. Samir, então, se tem pecado na minha vida, o que é que eu faço? Como é que eu resolvo? Eu resolvo abandonando a prática do pecado. Eu resolvo mudando a rota da minha vida. O pecado deve ser resolvido na nossa vida com arrependimento. Se eu estou indo nessa direção, e essa direção é o pecado, eu decido hoje, não vou mais por ali, eu vou por aqui. E a partir de hoje, eu vivo longe daquele pecado. É uma decisão, meu irmão. Ah, mas é mais forte que eu. Não é mais forte que você. Não pode ser mais forte do que você. Porque você é corpo de Cristo. E Cristo venceu o pecado na cruz. Cristo não foi vencido pelo pecado. E aí no verso seguinte, no mesmo verso diz: este é o meu filho amado em quem me compraz, ou em quem eu tenho prazer. E em seguida diz: a ele ouvi. Como é que nós ouvimos Jesus hoje? Nós ouvimos Jesus hoje considerando a palavra de Deus, considerando o Espírito Santo falando conosco, porque o Espírito Santo só nos fala aquilo que ele ouviu também do próprio Pai. Você está comigo? No verso 6 diz: ouvindo-a, os discípulos, ouvindo quem? A voz. Os discípulos ouviram aquela voz. Caíram de bruços, tomados de grande medo. Ei, irmão, olha para mim um instante, deixa eu te dizer. Nós vimos o texto de Gênesis. Quando Adão ouve a voz de Deus, ele tem medo, como os discípulos tiveram medo aqui. Mas você vê a reação totalmente diferente. Enquanto Adão, ao ouvir a voz e ter medo, se escondeu, os discípulos, ao ouvirem a voz de Deus que veio do alto, tiveram medo e se renderam. Ei, o que Deus espera de nós hoje ao ouvir a sua voz não é que a gente se esconda, mas que a gente se renda. O que Deus quer não é ocultação, o que Deus quer é rendição. Dizendo eles, a Bíblia diz que aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes. Ei, quando nós nos rendemos, quando nós entramos nessa posição de prostrar-nos diante da voz de Deus, quando nós nos inclinamos, e isso me lembra a diferença do joio e do trigo. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui. Quem planta trigo sabe que no meio do trigo pode vir o joio. E a diferença básica, porque você não tem como saber quem é joio e quem é trigo enquanto eles são novos ainda, enquanto ainda estão antes da colheita. Mas quando eles ficam prontos para a colheita, você consegue discernir o que é joio e o que é trigo, porque o joio fica em pé, ele é igualzinho por fora ao trigo, mas ele enrijece, porque ele é diferente do que é o trigo, ele é seco, ele é vazio, ele fica de pé. Mas enquanto isso, o trigo, porque tem ali dentro a semente, ele tem ali dentro a vida que é necessária para que ele possa continuar existindo como trigo, ele se inclina, ele desce. E aí quem sabe colher trigo, sabe o que é trigo, porque o trigo se abaixou, enquanto que o joio permaneceu de pé. Isso fala exatamente da rendição. O que nos faz sermos trigos diante de Deus é nós termos essa posição de rendição a Ele, de prostrar-nos a Ele. O que Deus quer de nós, irmãos, é essa posição de obediência, de submissão. Senhor, eu sei que é você falando comigo, eu sei que é o Senhor falando comigo, eu estou aqui para fazer a sua vontade. E a Bíblia diz que então Jesus os tocou e disse: erguei-vos e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E aí, querido, esse mesmo texto aparece em Marcos, parecido, a mesma passagem contada por um outro apóstolo. Mas a gente vai ver aqui alguns segredos que estão presentes num único texto. O primeiro que eu percebo, queridos, é que a Bíblia diz que os discípulos ouviram a voz. Ei, a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa tarde é: ao perceber que Deus está falando com você, ou a perceber que o diabo quer falar alguma coisa com você através de outras pessoas, querido, para ouvir a voz de Deus. Ouça aquilo que o Senhor está falando a seu respeito. Esse ouvir, querido, é você considerar o que o Espírito Santo já te falou, é você considerar quem você já é. Você está comigo? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é que quando o Senhor fala, você precisa parar e ouvir. Você precisa parar e considerar.
A outra coisa que é interessante é que Jesus, quando toca eles, ele vai dizer para eles não que eles continuem prostrados no chão. Jesus não está interessado que eles fiquem lá acabados, destruídos naquele chão onde eles estão. Jesus diz para eles, se ergam, se levantem. Esse é o segundo ponto. Ao ouvir o Senhor, dê atenção. O segundo ponto é, ao ouvir ao Senhor, se levante. Talvez você chegou aqui, querido, derrotado. Talvez você chegou aqui desanimado, desencorajado, chateado, triste, porque nada está dando certo, porque alguém disse algo com você. Talvez alguém na igreja disse, irmãos, eu conheço pessoas que saíram da igreja por algo que alguém disse, ou por algo que alguém deixou de dizer. Às vezes por algo que alguém fez, às vezes por algo que alguém deixou de fazer. Ei, irmão, você não está aqui porque alguém fez algo por você. Você está aqui porque Cristo fez algo por você. E ele vai e olha e diz, se levantem, erguei-vos. Ei, saia dessa posição em que você estava. Assuma a posição que eu tenho para você. Terceira coisa que Jesus diz, ele diz, não temas. Diante do Senhor, irmãos, diante da voz de Deus, nós não precisamos ter medo. Respeito sim, consideração também. Mas medo não precisamos ter do nosso Pai. Se Deus falou algo para você, querido, não importa o que seja, fique tranquilo, fique em paz, não tenha medo. Apenas ouça, se renda, se levante para fazer alguma coisa e não temas. Que coisa é essa, Samer, que o Senhor pode ter falado? Eu não sei o que Deus falou com você. Eu sei o que Ele falou comigo. E sobre o que Ele fala com cada um de nós somos responsáveis. E por fim, Jesus diz, aqui pela palavra, diz que eles então levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E é com isso que eu quero terminar essa parte aqui para você. Sabe, queridos, quando você passa por circunstâncias onde vozes estão se levantando, onde pessoas estão falando, onde circunstâncias, às vezes, são as nossas próprias emoções. Quando algo assim acontece, querido, você precisa parar para ouvir o Senhor. Você precisa se levantar de uma posição, porque Deus não fez você vítima. Deus fez você mais do que vencedor. Você não é vítima de nenhuma situação. Você não é vítima de passado. Você não é vítima dos seus traumas. Você é mais do que vencedor em Cristo. Não temas. E por fim, Jesus diz que eles se levantaram os olhos e a ninguém viram senão Jesus. Ei, não olhe para as coisas exteriores, olhe somente para Jesus, olhe somente para a palavra. Não fique olhando para o que as pessoas estão dizendo, irmãos. As vozes no mundo são paralisantes, mas as vozes que vêm por meio da palavra, as instruções que vêm por meio do Espírito Santo de Deus, as instruções que vêm por meio do próprio Cristo, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Aí, querido, essas instruções, elas não são paralisantes, elas são ativadoras de propósitos. Então, quando você se deparar com essas coisas, desconsidere essas vozes. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para a palavra. A Ele ouça. A Ele ouvir. Não ouça o que está fora, mas ouça aquilo que está dentro de você por meio da palavra. Sabe, eu lembro do exemplo de Davi. Quando Davi está prestes a enfrentar Golias, Davi não olha, querido, para o que estão falando. Davi, ele não se interessa pela afronta. Ele não fica preocupado em ouvir o que Golias está dizendo. Ele não está nem aí. Ele fala que Golias é um incircunciso filisteu. Ele sabe que ele está afrontando o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz que Davi, ao ouvir o que Golias estava falando, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 17, nos versos 24 até o 27, que Davi se interessa pela recompensa. Davi não se interessa pela afronta. E diante de afronta, meu irmão, ignore a afronta e se interesse pela recompensa de você viver e andar na palavra. Há uma recompensa por você andar em amor. Há uma recompensa por você andar em santidade. Há uma recompensa em você andar em submissão e obediência à palavra. Diante das afrontas, meu irmão, não fique paralisado. Pergunte qual é a minha recompensa. A Bíblia diz que a minha recompensa é colher aquilo que eu planto. Não importa, de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso também ele vai colher. Se estão te afrontando, querido, ignora essa afronta e vai para a recompensa. Ignora essas afrontas.
Você já deve ter percebido o Espírito Santo te direcionando a fazer muitas coisas. E você paralisado porque alguém falou algo. Você já deve ter percebido em algum lugar, momentos em que Deus tinha te dito algo, você tinha certeza de que era Deus. Mas você bateu o pé, fechou a cara e decidiu que não ia fazer o que Ele estava dizendo. Talvez você em algum momento percebeu o Espírito Santo tentando usar você para ajudar alguém. E você foi paralisado por alguma voz. Ei, querido, é tempo de você realizar algo de acordo com os propósitos e planos de Deus. É tempo, querido, de você não permitir que o diabo te amedronte, de não permitir que o diabo coloque você ou impeça você de desfrutar da alegria que é você viver em obediência ao Senhor e à sua palavra. Ei, é o tempo de você mudar de rota, é o tempo de você mudar de cenário, é o tempo de você desconsiderar essas vozes que até parecem ter sentido e considerar a voz do Espírito Santo dentro de você. Não abafe a voz dele. Não extinga a voz dele. Não permita que as suas inseguranças, medos, suas vontades até impeçam você de viver o que ele quer. Você está aqui nessa tarde, querido, para que os planos de Deus não sejam frustrados na sua vida. Talvez você estava pronto para amanhã, segunda-feira, você desistir de algum plano que Deus já tinha para você. Talvez de um negócio, talvez de um relacionamento, talvez de um plano que ele mesmo colocou no seu coração, talvez um projeto. Eu não sei o que era. Talvez você estava pronto para sair da sua casa, sei lá por qual razão. Ei, eu estou dizendo a você, desconsidere as vozes que há no mundo e considere a voz da palavra para você. Não seja indiferente, não seja desatento à palavra de Deus, não seja desatento ao Espírito Santo falando com você, querido. Deus está sacudindo você nessa tarde para você não sair daqui com planos frustrados divinos, mas para que você saia daqui com a realização de propósitos do céu na sua vida. Não deixe que aquilo que Deus colocou em você se apague por nada que venha a surgir nesse tempo. Sabe? Quem é de Deus, a Bíblia diz isso, o próprio Jesus falando aos discípulos em João no capítulo 8, no verso 47, ele diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Não é para você ficar cheio como um depósitozinho que está pronto a transbordar, mas é para que você possa praticar a palavra. Nós não somos medidos pelo tanto que nós sabemos da palavra, irmãos. Nós somos medidos por Deus pelo tanto que nós praticamos daquilo que nós já aprendemos. Sabe, se você ama ao Senhor, se você é de Deus, não seja como aqueles que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz que uns se recusariam a ouvir a verdade. Tem gente aí fora, querido, se recusando a ouvir a verdade. Não sejamos nós, os crentes, a nos recusarmos a ouvir a verdade. Vamos dar ouvidos à verdade. Vamos dar ouvidos ao Senhor. Obedeça às instruções do Espírito Santo nas pequenas coisas, sabe? Eu tenho me treinado nisso, irmãos. Eu tenho me esforçado para obedecer aos comandos do Espírito Santo nas pequenas coisas. Nas pequenas mesmo, naquelas que ninguém tem como saber. Mas que ele diz, se levante e faça isso. Se levante agora e faça aquilo. Pare agora o que você está fazendo e vai fazer aquilo, por causa de pequenas decisões de obedecer, por causa de pequenos atos de obediência, querido, propósitos muito maiores estão se abrindo nas nossas vidas. Sabe, seja obediente nos detalhes, porque são os detalhes que podem fazer você tropeçar. Não queira correr com uma pedra dentro do sapato, porque você vai ver o estrago que vai ser feito. Mas tira a pedrinha pequena de dentro do seu calçado. Corra velozmente, querido, e você vai alcançar todo o plano que Deus tem para você. Simplesmente por ter dado ouvidos a Ele, por considerar as instruções dEle e por não parar para ouvir aquilo que o mundo tem falado a seu respeito. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar, por favor. Aleluia. Crente não tem problema de autoestima, irmão. Porque crente sabe o que Cristo já fez. Crente sabe aquilo que o Senhor já fez. Autoestima para nós não é problema. Sabe, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo diz que a gente não deve pensar de nós mesmos além do que convém. Mas se por um lado não devemos pensar além do que convém, por outro também não podemos pensar a quem. Nem podemos pensar mais, nem podemos pensar menos. Mas precisamos ficar na medida do que Deus tem para nós. Na medida do que Deus vê para nós. Daquilo que Deus nos fez ser. Sabe, eu estou aqui nessa tarde para dizer mesmo para você. Se alguém disse algo com você, querido, se alguém disse, se alguém fez, talvez até dentro da igreja, talvez de repente você ficou magoado por algo que eu não fiz, ou por algo que eu fiz e você não entendeu da
forma como deveria, ou eu não me fiz entender como deveria. Ei, querido, eu quero te dizer que não importa o que tenham feito, o que tenham deixado de fazer, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, porque não fui eu que morri na cruz no seu lugar, mas o próprio Deus ama você. Se Deus ama você, ninguém pode deixar de te amar, querido. Não importa quem não te ama, se Ele ama você. Sabe, eu estou aqui para dizer, Ele acredita em você, Ele não desistiu de você, Ele não condena você, Ele não olha para você e te magoa, Ele olha para você e te cura, Ele olha para você e te sara, Ele é aquele que te restaura, Ele é aquele que te supre, é Ele quem te ampara, é Ele quem te restaura, é Ele quem muda a sua história, querido. Se alguém disse o contrário disso, é Ele quem te supre, para te mostrar que aquilo que Ele já fez já é o suficiente na sua vida. Ah, mas eu não tive isso, eu não tive amor de pai, eu não tive amor de mãe. Ei, você tem o amor de Deus. Ah, ninguém me deu uma palavra de incentivo. Ei, o Senhor te encoraja. Ele diz, não temas, seja forte e corajoso. Eu não te abandono, eu te sustento, eu não te desamparo. Nunca eu vou te deixar, nunca eu vou te desamparar. Ei, Ele está sempre com você. Se algum médico te deu um diagnóstico, querido, ei, a Bíblia diz que Ele já te curou. O que é mais verdadeiro? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele é a nossa verdade. A Ele nós ouviremos, a Ele nós daremos ouvidos e a Ele nós obedeceremos. Amém, querido. Glória a Deus. Eu quero perguntar nessa tarde se há alguém que está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Jesus. Você por um acaso está aqui e você não nasceu de novo, você não sabe nem mesmo o que é isso. Eu quero dizer a você, você necessita nascer de novo. A Bíblia diz que se com a nossa boca nós confessarmos que que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então nós seremos salvos. Eu quero te dizer que não é necessário que alguém fale que você é filho de Deus, mas é necessário que você confesse, que você fale com a sua boca, que você creia no teu coração, que você diga com a sua própria boca que Ele é o Senhor da sua vida. E eu estou te dando a oportunidade de fazer isso nessa tarde. Se você está aqui hoje e ainda não fez isso, você precisa fazer essa oração, você precisa fazer isso publicamente. Porque quando você diz sim a Ele publicamente, Ele vai dizer sim a você também na eternidade. Tem alguém que está aqui nessa condição e deseja entregar a sua vida a Jesus hoje? Faz um sinal bem alto com a sua mão se é você a pessoa com quem eu estou falando. Se for mais de um, pode vir aqui à frente, eu quero te ajudar. Tem alguém? Todos salvos? Tem alguém que está aqui e por um acaso se afastou do Senhor, se desviou do caminho dele, mas quer retornar hoje, quer voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído? Essa é a sua oportunidade. Deus está de braços abertos esperando para te acolher, para te receber como filho amado que você é. Há alguém aqui nessa condição? Todos salvos? Todos firmes? Glória a Deus. Eu não vou orar por cura, porque nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. E eu tenho certeza que aquilo que você precisa de cura manifesta virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar um instante, por favor? Eu tenho 2 minutinhos aqui para falar com você sobre 2 coisas antes de nós passarmos para o momento da ceia. Eu não quero sair daqui sem fazer isso. A primeira coisa, você sabe que nossa igreja tem alvos. E nós temos sempre apresentado a você os nossos alvos. Nós temos, inclusive, um banner ali no nosso hall de entrada, mostrando quais são os alvos que a nossa igreja tem. Os alvos da nossa igreja, irmãos, não são os alvos do nosso pastor. Os alvos da nossa igreja são os nossos alvos. São os meus alvos e os seus alvos. São os nossos motivos de oração. São as razões das nossas contribuições. São os motivos pelos quais nós trabalhamos juntos. Amém? E nós sempre apresentamos esses alvos para também apresentarmos juntos aqui a realização, o alcance, a conquista dos alvos, dos resultados daquilo que nós temos crido. Não é diferente. O que nós queremos fazer nessa tarde é mostrar para você que um dos nossos alvos, que há muito nós queríamos, que há muito nós estávamos orando, crendo, juntando recursos, inclusive. O nosso departamento de música já estava bem atento a essa necessidade. Nós temos semanalmente aqui ensaios do nosso departamento de música, no estúdio que fica lá em cima. E era uma necessidade já há algum tempo que nós tivéssemos uma bateria para lá, né? Nós colocamos aqui a aquisição, é o nosso alvo de número, deixa eu ver aqui, cadê ele? De número 11.
É o nosso alvo de número 11, a aquisição de uma bateria acústica para o estúdio. Os irmãos do departamento de música, irmãos, os nossos bateristas, os nossos músicos precisavam desmontar a parte da bateria aqui, toda semana fazer esse trabalho, subir as escadas com o material. Era sempre algo bem difícil, um transtorno realmente. Trazia muito trabalho e demandava muito tempo para eles, sem necessidade de que isso realmente acontecesse, né? Porque nós poderíamos ter uma bateria para lá. E graças a Deus, nessas últimas semanas, essa conquista chegou para a alegria dos nossos bateristas, para a alegria dos nossos irmãos do departamento de música, mas também para a nossa alegria, porque, afinal de contas, nós somos um só. E é com alegria que nós vamos marcar aqui a aquisição da bateria acústica, mais um alvo da nossa igreja alcançado para o ano de 2023. Amém? Você se alegra? Isso é o resultado, irmão, da sua contribuição, isso é o resultado da sua oração, da sua generosidade e também da diligência dos irmãos da nossa igreja que têm trabalhado nesse departamento. Nós louvamos a Deus, houve essa oportunidade, realmente adquirimos com um grande favor de Deus e agora a bateria está lá no estúdio. Os nossos irmãos não precisam mais subir a bateria, amém, gente? Você se alegra por eles? Amém. Glória a Deus, obrigada, viu? Além disso, nós também temos algumas realizações que têm acontecido na vida dos nossos irmãos, desde que nós fizemos o nosso culto do dia 1º de maio. E aí eu quero abrir esse parêntese aqui, irmãos, da importância de nós ouvirmos as instruções que o Espírito Santo nos dá e as direções que Ele tem dado à nossa igreja. Não é a direção que Deus está dando na igreja Verbo da Vida em outro lugar, não é a direção que Deus está dando para outra igreja em Teresina, mas é a direção que o Senhor está dando a nós enquanto Verbo da Vida Teresina. E nessas direções, quando nós associamos a nossa fé e andamos em obediência e em unidade, Deus opera coisas extraordinárias. A gente tem um vídeo rápido de um dos muitos testemunhos aí, eu acredito que tem vários testemunhos, né, nesse vídeo, de muitos outros que também ainda estão surgindo. Vamos assistir, é rapidinho. Há algumas semanas eu vi no grupo da igreja que nós teríamos um culto especial do Dia do Trabalhador. E o vídeo da Samere no Instagram falando sobre a oferta especial do Dia do Trabalhador. Como gratidão pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e pelas portas que Ele tem aberto para nós. Logo em seguida já senti a vontade, né, de ofertar. E quando foi no domingo, no culto, veio o valor no meu coração e eu fiz a oferta, né? Eu decidi no coração ofertar a Ele. Eu lembro que eu declarei que eu iria colher aquela oferta centuplicada. Agarrei essa oportunidade e determinei um valor no meu coração, crendo, né, que o Senhor iria fazer coisas que eu estava esperando há algum tempo. E ficando desejosa em fazer essa oferta, eu fiz para cumprir um princípio bíblico. Logo na segunda-feira, tinha uma situação que eu estava disputando de uns contratos e eu era o 8º lugar. E todas as empresas foram desclassificadas e eu fui chamado logo em seguida. Eu estava esperando já há algum tempo receber um valor. Na semana seguinte, queridos, chegou na minha conta esse valor que eu estava esperando. E exatamente 3 dias depois, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp com uma proposta de emprego, uma excelente proposta de emprego, algo que eu não estava esperando e que realmente, naturalmente, não havia possibilidade de acontecer. E depois que eu tive essa ousadia de fazer essa oferta, eu tive conhecimento de que nós vamos, servidores públicos, vamos ter um aumento, inclusive os aposentados. Depois desse contrato, apareceu outro contrato de uma venda logo direta. Eu recebi propostas de trabalho e de lá para cá Deus só tem me abençoado e abrido portas e portas inesperadas e esperadas também. Assim que eu tive essa notícia, o Senhor me lembrou, o Espírito Santo me lembrou. Isso só aconteceu por causa daquela oferta, porque aquela oferta destravou coisas no reino espiritual que se manifestaram no reino natural. E eu incentivo a você, querido, não perca a oportunidade. Todas as vezes que houver uma oportunidade como essa, de você trazer uma oferta ao Senhor como gratidão. Por você honrar um princípio bíblico, você tem uma resposta favorável. Porque Deus honra aquele que honra os princípios. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo aí, irmão?
Esses foram apenas os primeiros, mas nós temos ainda mais testemunhos acerca do que aconteceu na vida dessas pessoas depois daquela oferta, depois daquele culto. E sabe, querido, eu quero te incentivar a permanecer mesmo ouvindo aquilo que o Senhor tem falado, dando atenção, obedecendo às instruções. Quando algo vem para a nossa igreja, irmãos, não é algo para nós, não somos nós que estamos recebendo enquanto pastores, mas somos todos nós enquanto irmãos em Cristo, enquanto corpo de Cristo. Tem algo que Deus está derramando sobre nós. Você fica atento, você obedece e o sobrenatural age em seu favor, amém? A irmã Miriam mesmo, ela está aqui, está ali na segunda fila, ela estava falando para mim antes de ontem, sexta-feira, que ela deu o testemunho no vídeo, mas depois que ela gravou o vídeo, já apareceram outras portas de oportunidade para ela. Eu disse, vai ter que gravar outro vídeo já para dar testemunho desse outro também. E eu sei, queridos, que será uma enxurrada de testemunhos, como foi dito aqui, um após o outro, sabe? Um após o outro, tão rápido que a nossa cabeça às vezes nem vai conseguir compreender. Mas nós vamos lembrar que foi pelo Espírito que tudo isso aconteceu. Fica atento, fica ligado, seja generoso quando você tiver que ofertar, atente-se para o que o Espírito Santo vai falar com você, a Ele você vai ouvir, e quando você ouvir, algo sobrenatural vai acontecer, amém? Nós vamos participar da nossa ceia agora, da ceia do Senhor. Eu queria chamar o departamento de diaconato aqui à frente, vamos consagrar os nossos elementos. Eu quero que você participe hoje com alegria da ceia, mais do que o que você costuma fazer, sabe? Lembrando que realmente aquilo que Cristo fez em nosso lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que ele recebeu isso do próprio Senhor, e foi isso que ele também nos entregou, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse que aquele era o corpo dele, que era dado por nós, que a gente deveria fazer isso em memória dele. E ele disse também que da mesma forma, semelhantemente, ele fez com o cálice ali, dizendo, esse é o meu sangue, que é dado por vós. Esse é o sangue da nova aliança. Fazei também isso em memória de mim. E sabe, nós precisamos lembrar sempre que Cristo morreu para que nós vivêssemos uma vida justa, uma vida digna, uma vida santa, uma vida de alegria, de paz, de saúde no Senhor. Mas não somente isso. Ele anunciou que Ele há de vir e que nós iremos com Ele nos encontrar na eternidade em glória. Nas nuvens nos encontraremos e viveremos eternamente com Ele. A ceia é essa lembrança, é a memória da aliança de sangue que nós temos com Ele. E de que é uma aliança inquebrável, que faz com que nós possamos desfrutar de tudo que Ele tem em nossas vidas, ainda aqui, enquanto estamos na terra, mas muito mais ainda, quando estivermos na eternidade com Ele juntos. Amém? Com essa consciência, eu quero que você ore juntamente comigo pelos elementos, nós vamos consagrá-los ao Senhor. E em seguida eles serão distribuídos. Se você nasceu de novo, recebeu a Jesus, você está apto a participar da ceia do Senhor. Se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não nasceu de novo, eu quero pedir, por favor, para que você não participe, porque fazendo isso você estaria fazendo de forma indigna. E também se você tem alguma situação que sabe que falhou em andar em amor com alguém, feriu a unidade do corpo de Cristo, que você nesse momento aproveite para se consertar com esse irmão, com essa pessoa, e que você coma e beba do cálice, coma do pão, sem condenação e sem culpa, como Cristo fez você ser. Mas entendendo que quando você se examinar, você deve participar e comer do pão. Amém? Vamos orar? Você pode estender suas mãos nessa direção. Pai amado, aqui estão esses elementos. Aqui o pão, Senhor, sem fermento. Aqui o suco de uva, representando o teu sangue. E o pão, Pai, representando o corpo do Senhor. Nós queremos nessa tarde consagrar esses elementos ao Senhor, declarando que aqueles que participarem, Pai, lembrarão da aliança perfeita que tem com o Senhor. E que aqueles que têm alguma enfermidade, alguma dor, algum sintoma, receberão a manifestação da cura que está estabelecida em Cristo, Pai. Nós celebramos a unidade que temos através desses elementos, não somente com o Senhor, mas também, Pai, com uns e os outros. Uns com os outros, sendo apenas um, sendo todos membros de um só corpo. É com essa consciência que nós participaremos da ceia nessa tarde, no nome de Jesus. Você crê e dá um amém bem forte? Amém. Os diáconos vão distribuir os elementos. Eu peço que todos esperem uns pelos outros, até que todos tenhamos nos servido. E em seguida nós vamos participar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que Jesus pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a nossa comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Aleluia. Todos receberam? Alguém que não recebeu e que deva ter recebido, a nossa equipe vai até você para lhe servir. Todos lá fora devem ter recebido a equipe que está servindo. A Bíblia fala, queridos, que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos nos examinar e em seguida comer do pão e beber do cálice, entendendo que é a aliança que nós temos com o Senhor, mas também que é a aliança que temos uns com os outros, e a importância de nós discernirmos o corpo, andarmos em unidade e em amor, esperando todos uns pelos outros. Eu quero pedir para que você examine-se nesse instante. Eu vou te dar um minutinho para que você possa examinar a si mesmo e em seguida participar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, o que também nos entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência, sabendo que esse é o corpo de Cristo representado, que foi moído no meu e no seu lugar, participa em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Teu corpo foi moído para que o meu tivesse vida e paz. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes
que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele morreu, Ele derramou o sangue para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Amém. Participa em nome de Jesus. Aleluia. Vamos celebrar com grande festa, amém? Aleluia. Nas palmas. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Um novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Diga que nada vai te parar. E nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Agora você vai celebrar a sua vitória. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto, celebra a nova temporada. Minha fé está firmada, celebra a nova temporada. Minha fé está firmada em Deus. Que momento maravilhoso, amém? Fomos muito abençoados nesse culto, com essa palavra. Tenho certeza que você vai voltar para sua casa recarregado, cheio de Deus para essa semana, amém? Queridos, nós queremos saber os que estavam nos visitando. Já subiu? Ó, o pessoal lá na porta está acenando, né? Você que está nos visitando pela primeira vez, você pode se dirigir a eles. Você que trouxe essa pessoa, vá com eles também. Amém? Lá vai ser rápido, vai ter algo para você comer, para você beber. É só uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor por vocês. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter a cantina do louvor, né? Na saída aí você pode passar lá. Vai ser uma grande bênção. O pessoal, segundo o nosso pastor, né, vai tocar uma música lá para vocês. Glória a Deus. Passa também no Verbo Shop, adquire algum livro, alguma literatura que vai te edificar, que vai te fazer crescer. Amém? Glória a Deus. Você pode passar lá no balcão de informações, ver a questão da inscrição para o discipulado. Aí você já vê a questão do Acampa Kids, do Life Camp, amém? E os passaportes do Eleve. Amém, queridos? Declaro uma semana abençoada, amém? Coisas sobrenaturais se manifestando. E como o nosso pastor sempre diz, o seu telefone vai tocar. Amém? Boas notícias, coisas da parte de Deus, em nome de Jesus.